Capítulo 28, exercício 40. A figura 2840 mostra uma esfera metálica e maciça posicionada no centro de uma esfera metálica oca. Qual é a carga total distribuída? A. Na superfície externa da esfera oca. B. Na superfície interna da esfera oca. E C. Na superfície da esfera oca. Bem, aqui está errado, né, na tradução do livro. Na verdade, aqui na superfície da esfera maciça, né, não tem oca, que é a superfície de dentro. Aqui ele já está no item A, falando da parte externa da superfície da esfera oca, item B na interna da esfera oca e no item C na superfície da esfera maciça. Então vamos fazer essa correção. Bom, aqui para a gente calcular, no caso, as cargas, o que a gente faz é aplicar a lei de Gauss. Nesse caso a gente está fazendo o inverso, né? A gente conhece o campo elétrico e está querendo calcular a carga. O que diz a lei de Gauss? Diz que o fluxo total através de uma superfície fechada qualquer é proporcional à carga interna por ε0. Bom, se eu conheço o campo elétrico na região, eu posso traçar uma gaussiana de tal forma a calcular o fluxo, com isso eu tenho a carga interna. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a carga da esfera maciça. No caso, a gente conhece o campo elétrico neste ponto, que é 15.000 newtons por coulomb. E esse campo elétrico é o mesmo em todos os pontos a partir do centro da esfera. Dessa forma, se a gente traçar uma gaussiana esférica em torno da carga, a gente conhece o campo elétrico em todos os pontos. E, nesse caso, o campo elétrico é paralelo ao vetor área, certo? No caso, o vetor área está para cá, paralelo ao vetor área e em sentido oposto. Consequentemente, o nosso fluxo é negativo, ok? E com fluxo negativo, mas tem o mesmo valor em todos os pontos. Dessa forma, o nosso campo elétrico é simplesmente o campo elétrico vezes 4πr², que é a área da esfera, e o nosso fluxo é negativo porque o campo elétrico está para dentro da superfície fechada. Isso vai nos dar a carga interna por ε0. Ok? Então, a nossa carga interna, quem é a nossa carga interna? Vai ser o menos o campo elétrico vezes 4πr² vezes ε0, certo? E essa conta dá o seguinte: a carga interna igual a 15.000 newtons por coulomb, que é o valor do campo elétrico, vezes 4π vezes o raio, que é a distância entre o centro e o ponto do campo elétrico, que são 8 centímetros, 8 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, certo? Em metros, vezes ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 12. E isso dá 10 vezes 10 a menos 9 coulombs. Isso é 10 nanocoulombs. Como o fluxo é negativo, a carga é negativa. Então, a carga na esfera do centro é menos 10 nanocoulombs. Certo? Isso responde o item C. Tá? Qual é na superfície da esfera maciça? Bem, e agora a gente vai pegar a gaussiana no 15.000 do lado de fora. Então, minha gaussiana é uma esfera do mesmo jeito que de dentro. Por que eu preferi fazer o de dentro primeiro? Porque eu achei a carga interna na esfera maciça. Agora que eu vou traçar a gaussiana em torno de todas as esferas, eu vou ter a carga total das duas. Como eu já tenho a da esfera maciça, eu vou ter qual é a carga do lado de fora, que é exatamente da esfera oca. Então, vamos lá. Então, o processo é o mesmo, quer dizer, a simetria é a mesma, essa expressão é a mesma. A diferença agora é que o nosso campo elétrico está para fora, então o nosso fluxo é positivo. Então, nós vamos ter um fluxo positivo, que é o campo elétrico vezes 4πr², igual a carga interna
por ε0. Agora o fluxo é positivo. Então, nessa conta, a minha carga interna fica a seguinte. Novamente dá 15.000 vezes 4 vezes π, vezes agora a distância até o ponto é 17 centímetros, são 17 vezes 10 a menos 2, vezes 8,85 vezes 10 a menos 12, que é o ε0. Isso dá 48 vezes 10 a menos 9 coulombs, isso é 48 nanocoulombs. Essa carga total é positiva, consequentemente, a carga da casca é igual a 58 nanocoulombs. Por que a carga da casca é 58 nanocoulombs? Porque somado com a carga da esfera, que é menos 10, dá 48. Então, a 48 é a carga total, por isso a carga da casca é 58 nanocoulombs. Bem, mas ele quer a carga interna e externa, certo? E para isso agora eu vou traçar uma gaussiana, só que agora aqui dentro da esfera condutora. Quando eu traço a gaussiana dentro da esfera condutora, eu sei que o campo elétrico aqui é zero, porque está dentro do condutor. Ora, se o campo elétrico é zero, o fluxo é zero. Se o fluxo é zero, significa que a carga total é zero. Ora, se eu tenho uma carga aqui dentro da esfera maciça de menos 10 nanocoulombs, então na superfície interna eu vou ter uma carga de mais 10 nanocoulombs. Certo? Dessa forma, a carga interna é mais 10 nanocoulombs. A carga interna é mais 10 nanocoulombs porque, somado com a da esfera, zera o campo elétrico dentro do condutor. Certo? Ora, se dos 58 nanocoulombs da casca 10 foram para dentro, isso significa que a quantidade de carga externa é 48 nanocoulombs. Então, vamos lá. Então, a carga na superfície externa, que é o item A, é 48 nanocoulombs, que na verdade é a carga total. É sempre a carga total, já que as duas cargas sempre zeram, né? Vamos para zerar o campo elétrico no condutor. A carga na superfície interna da esfera oca, que é o item B, é mais 10 nanocoulombs, que é exatamente para poder zerar o campo elétrico dentro do condutor. E a carga na esfera, a gente calculou o item C como menos 10 nanocoulombs. É a carga total na superfície interna, na superfície da esfera. É isso.